Olá, seja você aluno, aluna ou profissional de engenharia civil, de arquitetura ou de engenharia mecânica, seja muito bem-vindo ao canal do Jari. Na aula de hoje, vamos dar início a uma nova playlist chamada Galpões. Isso mesmo, onde nessa playlist estarei trazendo diversos tipos de galpões com diversas geometrias diferenciadas entre eles. Trabalharmos todos os tipos de geometrias possíveis para treliças, de pilares e treliças de cobertura de galpões. E nesse galpão número um, eu irei trazer colunas constituídas de perfis treliçados, com perfis U laminados para os banzos e perfis L laminados para as diagonais e montantes. E para treliças de cobertura, irei trazer perfis U laminados para o banzo inferior e banzo superior, e perfis L para as diagonais e montantes. Assim, iremos ver na aula de hoje, nessa aula inicial, sem cálculo, sem dimensionamento, pontos cruciais, pontos de atenção das geometrias, das esquinas desse galpão, onde você poderá fazer um checklist a partir dessa aula de hoje, irá lhe servir para o seu dia a dia profissional, para você não gerar erros na fase de projetos. E ao mesmo tempo, nessa aula ainda de hoje, irei descrever os pontos-chave cruciais que deve ter uma planta de fabricação e os pontos-chave cruciais que deve ter uma planta de montagem, para você utilizar num documento chamado memorial descritivo, na hora de perfazer um documento para que uma empresa terceirizada venha fazer um projeto que vai ser verificado por você. Às vezes sua empresa não tem gente suficiente, equipe suficiente e tempo suficiente. E um pulmão para o gerenciamento seria terceirizar um serviço, um projeto. Isso pode acontecer com qualquer empresa. E cabe a você elaborar esse memorial descritivo. E vou trazer pontos-chave para você elaborar esse documento com segurança e solidez também. Assim, vamos dar início à nossa aula de hoje. Galpão tipo 1, aula 1, apresentação do galpão 1. Como preparar um memorial descritivo? Bem, cada profissional de cada disciplina será responsável por seu próprio memorial descritivo, onde todos os memoriais juntos irão subsidiar, no caso, a contratada, meios para fazer aquele projeto com segurança, responsabilidade. O primeiro item do memorial descritivo é a introdução ao objetivo, onde você descreve o endereço da obra, uma coisa bem simples, no máximo 2 linhas, 3 linhas. Na sequência, você vai ter o item seguinte, seria a descrição da estrutura. Chama aqui de item A, mas seria o item B ou item 2 de um documento original. Chama esse documento para não começar pela introdução e perder tempo. É pela descrição que é o ponto mais importante. Porque você descreve sucintamente como o galpão tem que ser para adequar ao cliente e ao arquiteto, os critérios de arquitetura e ao cliente, mas de modo geral, sem deixar de mencionar elementos chaves. Por exemplo, o galpão de dimensões 10 por 12 metros será o nosso galpão, com essas dimensões de largura e comprimento total. E a altura total de 7 metros será concebido de estrutura metálica, com fundação de blocos de concreto armado e estacas. Ou seja, você já acordou com o seu colega de concreto armado e fundações que é viável, é execuível usar blocos de concreto e estacas. E você já verificou que, sendo estrutura metálica, tem como perfazer esse projeto, você já pré-dimensionou, vai mandar para contratado, que com linhas gerais, pontos definidos. Contratado não fazer de qualquer jeito. Você precisa amarrar alguns pontos. E também para isso, você descreve de modo geral e depois aborda os pontos principais da sua estrutura metálica, por exemplo. Os pilares. Os pilares poderiam ser de perfis W, assumindo os perfis HP, gama cheia, o que for. Mas você definiu com o cliente arquiteto que vai ser o quê? Pilar treliçado. Então, pilares treliçados constituídos de bandos de perfil simples, laminado, e de diagonais e montantes de perfil duplo L laminado. Treliça de cobertura constituída de bandos de perfil simples laminado e igualmente de diagonais de perfil duplo L laminado. Ou seja, eu não especifiquei o tipo de perfil. A contratada irá calcular, irá dimensionar. Eu sei que passa, é execuível, mas ela irá calcular, ela irá se responsabilizar pelo cálculo e dimensionamento. Você está prefazendo o documento geral. Terças de cobertura e de fechamento de perfil enrijecido. Aqui na vida real, eu poderia usar um perfil de terça como perfil laminado para aproveitar o carona, a logística de todo o galpão está sendo em perfil U, eu
poderia aproveitar um perfil laminado. Mas nesse caso dessa aula, irei propositalmente fazer um perfil enrijecido para a nossa terça de cobertura e terça de fechamento, para termos chance de dimensionar conforme NBR 14762 para perfis chapa finas dobradas a frio. Telhas de aço galvanizado. Se a telha for de alumínio, muito cuidado, você tem que isolar a telha de alumínio da terça de aço que está embaixo dela, que serve de apoio a essa. No contrário, você terá corrosão no caso do alumínio. O alumínio ele é menos nobre do que o aço, então haverá uma corrosão galvânica e a telha irá se desfazer, criar buracos. Muito cuidado quando usar telha de alumínio e terça de cobertura, criar um isolamento entre eles, de borracha, ou o que for. Aqui, no nosso exemplo aqui no canal, será uma telha de aço galvanizado, trapezoidal, ela pode ser ondulada, aqui vai ser uma trapezoidal, forma de trapézios, e pintada nas duas faces. Aqui eu botei em vermelho de propósito, um ponto crucial. Aqui você remete a atenção da telha para a planta de arquitetura. Deixa o arquiteto lá definir o tipo de pintura, se será pintura aplicada nas duas faces ou apenas em uma face da telha. Se a telha será sanduíche, se a telha será simples, converse direitinho com o arquiteto, mas na dúvida, coloque sempre a informação de planta de arquitetura, para que não tenha informação em duas plantas diferentes, e se uma das duas, se alguma coisa é diferente, irá criar, no caso, algo errado na obra. Então, se a responsabilidade do arquiteto ele existe nesse projeto, deixa com ele indicar direitinho o tipo de telha, a pintura em uma ou duas faces. Caso não tenha a figura do arquiteto, seja só um engenheiro estrutural fazendo um galpão, que você pode fazer assim também, aí sim você tem que indicar na planta de metálicas se ela é pintada nas duas faces ou apenas em uma face. E qual a cor, conforme definido pelo cliente. E das chapas de base, chapas de ligação, enrijecedores, parafusos de alta resistência, que é o A325, barras de pré-concretagem, pode ser em aço AS36, A1020, de uso de eletrodo E70. Eletrodo E70 é o eletrodo principal pesado para ligações pesadas. Ele requer um relatório de inspeção de solda e etc. São sempre que te pedirem, por acaso, qual o percentual, qual a amostragem de análise das soldas, de inspeção das soldas. Você nunca pede 100%. Você coloca 20%, máximo 20% é o número que a gente pede para inspecionar soldas, de forma aleatória. E sem uso de solda de campo em hipótese alguma. Porque eu não abro mão disso. Em todos os meus projetos, eu procuro evitar ao máximo o uso de solda de campo, pois uma vez utilizada no campo, ela destitui, ela quebra a proteção de galvanização e por pintura que o perfil vem a ter vindo de fábrica. Ao se aplicar uma solda de campo, você tira essa proteção no ato de soldagem. Então, muito cuidado com o uso de solda de campo. Aqui é um aspecto geral, uma planta baixa, eu coloquei com perfis, primeiramente com perfis H, apenas para nos situar, porque ao longo da, da direção, onde você tem dois perfis apenas, um contribuindo com o outro, com a treliça lá em cima, treliça de cobertura, amarrando os dois, você tem apenas dois perfis para poder resistirem ao vento. Então você sempre coloca o perfil voltado para a maior inércia nesse caso. Dois perfis apenas nessa direção, o perfil com maior inércia, os dois contribuindo com maior inércia. Na outra direção, seria em torno do eixo Y do perfil, você tem menor inércia do perfil. Você pode ter dois, três, quatro, vários perfis aqui ao longo do galpão. Então você coloca menor inércia porque você pode colocar uma viga entre eles, no topo, e intermediária, ou só no topo, travar os pilares entre eles. Travar os pilares entre si. E assim, dessa forma, você tem menor inércia sendo ajudada pela menor inércia do outro perfil. Então eles se ajudam ao longo da menor inércia. Ao longo da maior inércia, não, você tem só dois perfis. Então é muito bom ter esse desenho elucidativo para poder sempre se situar com relação à maior inércia nessa direção, menor inércia na outra direção, onde tem mais pilares. Para a numeração das colunas, pode chamar C1, C2, C3, sempre da esquerda para a direita, de cima para baixo, como fazemos no concreto armado, da mesma forma. Ou chamar tudo de C1. Se todos os pilares forem idênticos em termos de furação, chapas, soldas, idênticos, nem um percentual diferente, forem 100% idênticos, você pode chamar todos eles de C1. E mesmo que sejam idênticos, você pode chamar C1, C2, C3, como está aqui, 4, 5, 6, para facilitar, às vezes, a montagem. O colega de obra se situar, já montei hoje a coluna C1 e C4, mas vou montar C2 e C5, por exemplo. As vigas de mesma sorte, você enumera da esquerda para a direita e de cima para baixo. Só na metálica isso acontece. Se os pilares e vigas forem iguais, pode chamar também as vigas de V1, 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 ao invés de chamar V1, V2, V3, V4, se todas forem idênticas. Um outro ponto importante, esse sistema de planta baixa unifilar, ele é aceito.
Eu vendo a fabricação e montagem. Então, sempre desenho as vigas em planta baixa, mostrando linhas tracejadas, linhas cheias, etc. Esse aqui é um esquema unifilar. Você pode desenhar em planta baixa, estrutura metálica assim também, não tem problema. Onde a viga V1, por exemplo, ela interrompe, você interrompe uma linha, dizendo que se a viga, se a viga V1 tem uma linha interrompida antes de chegar na coluna, significa dizer que a viga V1 está chegando no topo da coluna, sendo soldada, parafusada no topo, no caso, alinhada com o topo da coluna, não está passando por cima da coluna. Se ela estiver passando por cima da coluna, viga V1, viga V2, você desenharia essa linha direto, de forma contínua, sem interrupção. Se ela interromper, é que ela está chegando no corpo da coluna. Aqui, as nossas cotas, eu coloquei o galpão com 10 por 12, dimensões gerais. Mas para simplificar, vamos colocar 10 metros entre eixos de colunas e 12 metros entre eixos na outra direção. Eu vou colocar a vela direitinho aqui, eu teria que colocar 10 metros menos fechamento lateral, menos terceiro fechamento lateral, menos a telha, menos metade do pilar, e aí vai ficar um número quebrado, 9 metros, alguma coisinha. Então, eu considerei assim 10 por 12 para elucidar como é que se escreve o memória descritivo, mas na memória de cálculo, vamos adotar sempre 10, no caso, entre as dimensões gerais entre linha neutra de coluna, e 12 metros entre linhas neutras das colunas na outra direção. E 5 metros entre eixos de pilares, ou entre linhas neutras de pilares. Então, para simplificar nosso cálculo, vamos adotar essas hipóteses. Como o nosso galpão ele é constituído de perfis trançados para as colunas, você pode desenhar assim. É muito fácil desenhar em perfis HP, essa memória de cálculo, apenas para elucidar a direção da maior inércia e menor inércia, do que desenhar os banzos e diagonais. Bota aqui certinho para você ver. Nosso perfil de pilar ele não é como naquele perfil H que eu mostrei há pouco tempo, mas sim perfil duplo com perfil, no caso de perfil laminados para os banzos e perfis L para as diagonais e montantes. Então, eu voltaria com as vigas e o nosso perfil seria exatamente assim, um desenho assim elucidativo, uma planta baixa unifilar. Corte A. A planta baixa e o corte devem ter a mesma escala. Nunca modifique a escala entre plantas, cortes e elevações. Primeira camada, depois do piso acabado, você vai ter a camada de grout com 5 centímetros. Antigamente se utilizava 3 centímetros de grout, é muito pouco para executar. O pessoal de obra reclama, com razão. Então use 5 centímetros de espessura de grout com caimentos 45 graus para ambos os lados. Um trapézio, né? Para os 4 lados você vai ter caimento de 45 graus. Chapa de base da coluna é o primeiro elemento de metálica que vem no projeto. Então muita atenção aqui. Aqui vocês têm que chamar um nível, amarrar um nível de fundo de chapa de base da coluna e amarrar o nível aqui direitinho, pois a obra ela começa pelo fundo da chapa de base, não começa nem pela coluna nem pela treliça. Então você tem que amarrar obrigatoriamente a metálica o nível do fundo do primeiro elemento que vai entrar na obra, pelo que a obra começa a montagem. Coluna de perfil treliçado, chapa de topo de coluna, banzo inferior, a nossa treliça de cobertura, o montante, diagonal. Você pode chamar aqui de siglas, BI, M, D, ou D1, D2, D3, M1, M2, M3, não importa. Pode chamar com abreviações. Desde que você crie uma legenda na planta, indique M significa montante, D diagonal, BI, banzo inferior. Isso ajuda muito a reduzir poluição na planta de metálicas. Terça de perfis enrijecidos. Eu desenhei com perfil laminado, mas assim considero o texto perfil enrijecido. Pensei em fazer em laminado, mas para aproveitar melhor essa aula, vou trabalhar com chapa fina para as terças de cobertura, para dimensionarmos juntos uma viga, uma terça, como chapa fina. Telejaço galvanizado, trapezoidal, de um lado e do outro, um rufo lá em cima, que é chapa Goussé, caso você precise de mais espaço para poder criar mais campo de aplicação de solda, usa a chapa Goussé, para os perfis, e o rufo na cobertura do telhado. E 1,5 metros seria a distância entre linha neutra de montante, não é entre centro de perfil a centro de perfil. Entre linha neutra de montante a linha neutra do outro montante. No meu perfil L, a linha neutra não passa pelo centro da aba, ela passa um pouquinho deslocada, a cerca de um terço da outra aba. Então, muito cuidado. Quando você amarra cotas entre perfis assimétricos, perfis L, você amarra entre a linha da linha neutra a linha neutra. Não é correto você amarrar entre centros de abas. Está errado, porque a linha neutra não passa pelo centro da aba. O esperado projeto da contratada. Então você descreveu aí o galpão,
direitinho. Agora você vai descrever premissas do projeto que o contratado deve seguir piamente. O projeto deverá ser constituído de plano de fabricação de montagem, um critério seu, do seu escritório, tem que ser assim, com todas as suas dimensões em milímetro e elevações em metro. Aqui a elevação pode ser também em milímetro, em milímetro ou metro. As dimensões não sempre em milímetro. Para as ligações de base dos pilares, adotar barra de pré-concretagem. Então você evita o uso de chumbadores mecânicos ou químicos. Concretagem vai junto com concreto, mas só se lembre de criar uma nota metálica e pedir para o colega de concreto também vincular uma nota no planta de concreto, para poder que ambas as plantas se comuniquem durante a fase de obra. Opa, tem uma barra de pré-concretagem, eu tenho que ver a planta de metálica número tal, antes de executar essa fundação. Caso não amarre a planta de concreto na sua planta de metálica, vai executar a fundação sem inserir as barras de pré-concretagem. Muito cuidado. Um deverá ser adotado fora de campo em hipótese alguma, já falei, isso é uma bandeira que eu sigo de vida, de filosofia de projeto. E não utilizar chumbadores mecânicos ou químicos. Como preferir, como tivemos a predileção de adotar barra de pré-concretagem, você não utiliza chumbadores mecânicos ou químicos, não precisa. Então, o único ponto de ligação com o concreto será a base da coluna, isso já foi definido como pré-concretagem. Você reforça que não, para não utilizar chumbadores químicos ou mecânicos, que tem um fator de segurança mais elevado. Especificar parafusos de fixação e de costura com proteção de alusio. Parafuso de telha, para unir a telha, terça você usa parafuso de fixação. Para unir, e você fixa a telha pela onda baixa, nunca pela onda alta, senão você cria amassamentos na telha. E para unir telha com telha, você usa parafusos de costura. Para ambos, eu recomendo fortíssimo você utilizar a proteção contra corrosão com alusio. Como você tem que deixar em aberto esse item para a empresa procurar um material também que caiba no orçamento dela, ou a empresa que for executar a obra, também tem isso, não é só a empresa que vai executar, que vai fazer esse projeto, depois tem uma empresa que vai fazer a obra. Então você pode dar uma liberdade para a empresa que vai executar essa obra. E caso na região ela não encontre, por acaso, uma proteção com alusio, você coloca então ou equivalente. Você confia no alusio, eu confio, por exemplo, para dar uma margem, uma liberdade para a empresa que for executar a obra, você coloca ou equivalente, nunca coloque similar. Equivalente quer dizer que a empresa vai ter que usar, se usar outro, se vier a utilizar um outro produto para proteção contra corrosão, terá que ter mesmas características químicas, físicas do alusio. Nada menor do que no caso do alusio. E no caso da parafuso de costura, você coloca a cada 50 centímetros um parafuso de costura. E para fixação, um parafuso em cada onda baixa da telha. Detalhar, no caso, calhas, rufos e outros elementos. Muitas empresas ignoram isso aqui, colocam de qualquer jeito. Isso acontece muito, com frequência, em empresas grandes. Então, detalhar calha é chato, rufo é chato, mas tem que detalhar com a mesmo grau, evitar negligência nesses pontos, nesses elementos. São elementos não estruturais, mas que podem também cair e machucar alguém. Então, você tem que detalhar, sim, a fixação da calha, talhar o rufo para evitar entrada de umidade, intempéries no galpão, vedar bem a cumieira, né, do telhado e assim por diante. A ventilação, eu reforço sempre metálica e peço, comunico, bem, mantenho a comunicação com a arquitetura para a gente procurar escolher muito bem, definir muito bem um sistema adequado de ventilação. Hoje em dia você tem o sistema Roberts, já há muito tempo já tem o sistema Roberts, em que ele permite uma troca de ar de forma mecânica, não usa energia elétrica. E ele veio para substituir, no caso, os eólicos. Os eólicos nunca foram para ventilar, só tem esse vício construtivo ruim. O eólico para me permitir uma troca de ar. O Roberts não, ele permite uma ventilação mecânica. Então, já que você, nesse caso, um equipamento, eh, a geometria do telhado já está definida. Nesse caso, não cabe nem o equivalente. Ele teria que usar o Roberts, porque não é um produto, talvez tenha equivalência no mercado. É um sistema que você confia, definiu com o arquiteto, tem que ser esse. Nesse caso, não teria nem o equivalente. Se fazer alguma coisa com abertura, você botaria o equivalente. Nesse caso, não teria nem equivalente nessa situação. E elaborar a especificação técnica, importantíssimo. Cada projeto de concreto, metálica, madeira, arquitetura, o projeto vinha acompanhado de uma especificação técnica que traga tudo aquilo que não pode ser trazido na planta por falta de espaço. Por exemplo, proteção contra galvanização, pintura, proteção contra processo de corrosão. Você traz tudo detalhadinho na especificação técnica. Agora, o que esperar de um projeto de montagem? O que ele tem que conter? Bem, o público-alvo do projeto de montagem é o engenheiro de campo, é o engenheiro responsável pela montagem, engenheiro ou engenheira responsável pela montagem da estrutura.
Nessa etapa, na montagem, os elementos estruturais, vigas e colunas não são detalhados. Você indica lá viga V1, viga V2, já foram detalhados na planta de fabricação. Aqui você indica apenas os nomes dos elementos para serem montados e localizados na obra. Indicações das posições dos elementos estruturais nas plantas baixas, elevações e cortes. A organização aqui é crucial. Indicações dos elementos utilizando-se de nomenclaturas, eixos, cotas e níveis. Sempre respeite os eixos indicados pela arquitetura. Nunca troque os eixos indicados pela arquitetura. Pode criar outros eixos intermediários de estrutura? Pode. Mas nunca troque os eixos originais indicados na arquitetura. Nem a nomenclatura do eixo, nem a posição. Indicações dos tipos, quantidades, diâmetros e comprimentos de conectores. Conectores, se lembre, parafusos, barras, diâmetro sempre em polegadas. Comprimento de parafuso em polegada. E comprimento de barras de transpasse em milímetros. Indicações de solda de campo, no caso, se precisar, essa solda é indicada na planta de montagem. A única solda que a gente vai na planta de montagem é a solda de campo. Então, muito cuidado. Caso venha precisar, seja necessário usar solda de campo em um ponto ou outro, você indica pela bandeirinha preta voltada, no caso, para a cauda da solda. Cauda, essa região, parece um rabo de andorinha. Então, na bandeirinha você volta ela, no desenho, para a cauda da solda. Ela fica sobre essa linha, chamada linha de referência, e sobre a linha, no caso, a linha de indicação da solda. Pela norma original americana, ela dá liberdade de colocar a bandeirinha voltada para um lado ou para o outro. Não tem indicação certa pelas normas. Acontece que a maioria das empresas preferem colocar a bandeirinha voltada para a cauda do solda. Então, use essa simbologia dessa forma. Indicações dos materiais e das tensões admissíveis e últimas de todos os aços que você vier utilizar. Aço para chapa A36, então indica lá FY, tensão admissível, igual a 250 megapascal, tensão última FU igual a 400 megapascal, e assim por diante. Para cada tipo de aço, terça, para viga, para coluna, você indica o aço, o tipo do aço, a nomenclatura, a tensão admissível e a tensão última entre parênteses. Indicações de notas cruciais para plantas de estruturas metálicas que dependam de outras plantas. Como eu falei, a barra de concretagem, ela fica entre plantas de metálica e concreto. No caso, pintura de telha fica entre arquitetura e metálica. Então, é muito cuidado nessa comunicação interdisciplinar. E a planta de fabricação. A fabricação, planta de fabricação, ela é orientada para o público no caso de corte e dobra de chapas, para montadora, oficina, como chama. Nesta fase, os elementos devem ser detalhados ao extremo, com metodismo, minuciosidade, muito cuidado. Indicar os detalhes de cada chapa, no caso, registradoras, barras, em separado. Cada chapa se desenha separadamente, indicando dimensões, furos, espessuras. Indicar como cada um dos elementos descritos acima são conectados e ou soldados. Como você vai vincular o enregistrador, no caso, a uma viga, uma chapa de base, uma chapa de ligação na coluna e assim por diante. Indicações de cotas em milímetros. Não se indicam cotas de nível nessa etapa. Então, você indica só as cotas em milímetros, não há nível. Você não indica nível, cota de nível. Apenas as cotas de dimensões, sim, sim, seguem uma linha normal no projeto de fabricação. Apenas dimensões de modo geral. Não indica nível. Os níveis você indica na planta de montagem, por cortes, elevações. Indicações de diâmetro de furos. O diâmetro de furo costuma indicar em milímetro, um número redondo. Por exemplo, a barra de meia polegada tem 12,7 milímetros. Eu acrescento 3,2 milímetros e calculo o diâmetro do furo. Então, 12,7 mais 3,2, o redondo, e deixo com o valor de 16 milímetros de furo, por exemplo. Barra de meia polegada, eu indico em polegada, mas o furo para barra de meia polegada, por exemplo, 16 milímetros. Então, o diâmetro do furo eu prefiro indicar dessa forma. Tem que indicar os diâmetros, as posições, distâncias entre eles em todas as chapas. Nunca indique solda, parafuso de modo geral pelas notas. Sempre detalhe, tem que detalhar. Como eu falei, indicações de soldas de oficina tem que indicar uma por uma, simbologia direitinho, complemento, se for o caso, se é solda intercalada ou contínua, o tipo de eletrodo, simbologia. Nunca indique solda pela nota geral, como muitas empresas grandes têm indicado. Isso é uma negligência total da engenharia. Isso não deve ser feito. Você vai se deparar muito com isso, espero que não. Mas sempre que vê isso, nota geral indicando solda para todo o projeto, vai lá, converse com a equipe da empresa e peça para eles até detalharem, né, todas as soldas do projeto.
Indicação de materiais de tensões admissíveis e últimos, eu indico também na planta de fabricação. Na montagem e na planta de fabricação, eu indico de novo o tipo de aço, tensão admissível e tensão última para não ter erro. Memória de cálculo. Bem, nós descrevemos o galpão, de modo geral, eh, abordamos o projeto, como a contratada deve apresentar o projeto, e a memória de cálculo também, em concreto, madeira, aço, cada um dos responsáveis pelas disciplinas deve também abordar as premissas mínimas básicas para a empresa contratada seguir. Por exemplo, a memória de cálculo deverá ser baseada no método dos seus limites últimos. Antigamente, a gente utilizava o método das seções admissíveis para chapa fina dobrada a frio. Até 2009, 2010 surgiu a norma 1462. Então, até então, a gente utilizava outro método. Depois de 2010, passamos a utilizar o mesmo método, Estados Unidos últimos, para chapas finas e chapas grossas. Então, hoje em dia, todos os tipos de perfis, espessuras finas ou grossas, todos se baseiam pelos Estados Unidos últimos. Então, caso a empresa deseje calcular também pelas suas admissíveis, pode, desde que ela apresente o cálculo também pelo método dos Estados Limites últimos e compare e mostre que está dentro pela norma vigente. O dimensionamento deverá ser apresentado de modo passo a passo, ou minimamente mostrando os seus índices e resultados chaves. É muito comum as empresas apresentarem uma maçaroca de papéis gerada pelos programas, com todo respeito aos programas, mas o programa tem como gerar um resumo dos esforços, um resumo dos esforços resistentes, um resumo dos índices, o passo a passo, portanto, que não seja todo o passo a passo, mas apenas os índices chaves antes de chegar no resultado, antes de chegar no momento do fletor resistente, do esforço cortante resistente, que mostre como ele chegou naquele resultado. Em cada viga, os índices principais, os elementos principais da nossa rotina de cálculo. Isso tem como ser apresentado. Você pode pedir nessa etapa, no horário descritivo, para não ter que pedir depois de novo. Aí tem que subir revisão, tem que esperar de novo mais não sei quantas semanas. Pede logo no início, na fase de contratar o projeto, e você já fica livre desse inoportuna dor de cabeça que pode vir a gerar no futuro. Quanto ao sistema estrutural, adotar bases engastadas. Eu costumo adotar pilares com bases engastadas. Eu prefiro essa escola. Você pode adotar como bases fixas, no caso, um esforço apenas horizontal e vertical. Apoio de segundo gênero. Pode ser também. Eu prefiro apoio de terceiro gênero, no caso, bases engastadas, com muito fletor, esforço cortante, esforço horizontal. Mas se lembre bem, se você adotar bases fixas de segundo gênero, você tem que ter muito mais cuidado com contraventamento, no caso, entre pilares. E ligações, no caso, entre pilares e treliços, pode ser um apoio de segundo gênero, no caso, esforços horizontais e verticais, e também pode ser um apoio engastado nessa região. Da forma como você especifica, molda a estrutura bem engastada ou bem apoiada, a ligação tem que ser dimensionada conforme for a sua definição. Se é uma viga bem engastada, as ligações têm que absorver esforços de tração e cortante simultaneamente. Se é uma viga biapoiada, não bem engastada, biapoiada, no caso, os apoios terão apenas esforços cortantes. Então, a forma como você define a viga também tem que respeitar a ligação. Ela vai no mesmo caminho. E a estrutura não se preocupe, ela vai se comportar como você definir análise estrutural. Estrutura de concreto armado, de madeira metálica, é obediente. Ela vai se comportar conforme a sua definição de análise estrutural. Deverão ser apresentadas memórias de cálculo no caso de todas as ligações, todas, chapas, conectores. É muito comum as empresas ignorarem, negligenciarem falta de tempo, falta de equipe. Isso não é desculpa. Sempre peça a memória de cálculo de todas as ligações. Não será aceito, como eu falei já algumas vezes, botei em vermelho para ficar no seu checklist, indicações gerais de conectores e soldas via notas gerais. Caso tenha algum limite de flecha específico, por exemplo, ponte rolante, eu adoto L sobre 1000. Caso tenha uma viga metálica com um painel de vidro em cima dela, por exemplo, uma fachada bonita na arquitetura, então uma viga metálica em cima de um perfil metálico suportando um painel de vidro. Essa viga não tem quase carga nenhuma em cima dela, mas ela tem que ter uma flecha. O problema é a flecha. A deformação vertical da viga tem que ser muito pequena. Porque a mínima deformação que a viga tiver vai transferir essa deformação para o vidro, e o vidro ele não resiste à flexão. Ele é muito rígido, então ele vai trincar. Então a viga, quando suportar painéis de vidro, tem que ter um fator, um limite de deformação vertical muito pequeno, no caso ali sobre 800, por exemplo. Então são pontos específicos que você tem que ficar atento como calculista e projetista para definir nessa fase de memorial descritivo e proteger seu projeto, proteger sua empresa. Para chamadores mecânicos, no caso, eu sempre que vier a utilizar
é necessário utilizar no projeto, viga metálica nova e vai ser fixada no peça de concreto existente. Nesse caso, pode ser uma barra de transpasse, para transpassar uma peça de concreto existente, ou partir para chumbadores, químicos ou mecânicos. Quando tem que ser utilizado chumbador mecânico no projeto, uma empresa terceirizada, eu sempre especifico o fator de segurança 4. Não interessa o fabricante, o chumbador, o tipo. Fator de segurança 4. Cargas estáticas. Cargas dinâmicas, fator de segurança igual a 5. Aqui é um desenho elucidativo que vale a pena trazer memória de cálculo. Você orientar o colega que vier verificar sua memória de cálculo, você indica o sentido dos esforços. Por exemplo, na coluna, é muito complicado você se orientar apenas por informações escritas a respeito das direções dos esforços na coluna. Eu indico esforço normal no cálculo, ou seja, solicitante. Vou botar vírgula solicitante. ND. O D significa design. Quando sempre tiver letrinha D, ele já está ponderado de um fator de ponderação, de multiplicação, né, no caso do esforço solicitante. Vezes 1,4, vezes 1,5, já está ponderado de algum fator. Então, ND, o esforço normal aplicado na coluna. Coloco aí os eixos direitinho, em torno do eixo X, sempre vou ter a maior inércia, em torno do eixo Y, a menor inércia. No caso do perfil H, ou um perfil I corriqueiro. A direção do esforço resistente horizontal, ou no caso, esforço solicitante, tanto faz. Reação, que seria reação de cálculo horizontal na direção Y. Reação de cálculo horizontal na direção X. As direções das reações horizontais, e aqui vão os fletores, em torno do eixo X, em torno do eixo Y, todos ponderados. Eu coloco os valores deles para cada coluna, mas eu faço um desenhozinho desse para poder elucidar o colega que vai verificar a minha memória de cálculo. Ajuda bastante. Uma outra forma de chamar momento fletor, ao invés de chamar aquela curvinha, essa linha em curva, você pode chamar com uma linha reta formada por duas flechinhas, onde você usa a regra da mão direita, não pode ser mão esquerda, é mão direita. Se o momento fletor está em torno do eixo X, você coloca a mão direita em torno do eixo X, e na direção do polegar, você vai ter a direção, no caso, da, das flechinhas. Então, essa dupla flechinha aqui, ela está indicando que o momento fletor acontece em torno desse eixo X, com o polegar voltado para essa direção. Então, seria o mesmo que indicar essa curvinha. Ou indica em forma curva, ou indica com dupla flechinha. Você escolhe. Um ou outro está certo. Em torno do eixo Y também. A mão direita pode ser adotada da mesma forma. Aqui é o nosso projetinho com 3 pórticos, onde eu faço questão de reforçar esse item que é importante, onde você tem ao longo, em torno do eixo Y, no caso, de menor inércia do pilar, você tem vários pilares, um ajudando o outro. Se eu colocar uma viga de topo aqui entre os pilares, um vai estar travando o outro. Então, eles se ajudam numa carga de vento. Você pode ter 3, 4, 5, inúmeros pilares, dependendo do comprimento do galpão. Enquanto que na outra direção, não. Você vai ter no máximo 2 pilares. No máximo, quando um galpão é muito grande, tem 40 metros, vamos criar uma linha de pilares intermediárias. Eu ter 3 pilares. Mas é comum ter 2 pilares, nos galpões de modo geral. O máximo que ele vai ter é um momento de inércia em torno do eixo X. Vai ser a maior inércia, contribuindo, e no máximo 2 pilares, um ajudando o outro. Então sempre use um momento de inércia maior em torno do eixo, onde você vai ter apenas 2 pilares contribuindo, um ajudando o outro, para resistir carga de vento lateral. Para o nosso pilar, nosso galpão, vamos considerar 5 metros entre eixos, em direção, e 12 metros para o vão livre da treliça de cobertura. No caso, entre eixos de coluna, 12 metros. A apresentação do galpão. Eu vou trazer aqui pontos genéricos, pontos principais para a sua checklist a partir de hoje. O nosso galpão ele é constituído, tem esse formato geométrico, pilares treliçados, treliça de cobertura treliçada, e a cobertura, no caso, telha de cobertura e telha de fechamento. São dois tipos de telhas, telha de cobertura e telha de fechamento. Entre eixos, 5 metros entre pilares e 12 metros entre eles. O efeito de cálculo sempre considera a distância, no caso, entre a linha neutra de um perfil e a linha neutra do outro perfil. Você não considera nem a distância intermediária, interna, nem externa. Para cálculo, análise estrutural, diagrama de corpo livre, sempre considere a distância entre linha neutra a linha neutra. Então, a dúvida que pode aparecer e aparece quando a gente começa a calcular. E uma outra vista do galpão, mostrando outros pormenores, a treliça de cobertura e a pilar treliçada, a treliça para os pilares.
Aqui uma outra vista lateral do galpão, onde nós temos, indiquei uma linhazinha, onde atrás da telha de fechamento a gente tem, vamos supor, a terça de fechamento parando aqui, nessa altura. Então, digamos que a telha ela continue sozinha, ela se apoia na terça de fechamento, mas ela continua em balanço. Balanços de telha, sempre limite a 30 centímetros. Nunca use balanços de telha acima de 30 centímetros ou 300 milímetros. Nenhum fabricante irá se responsabilizar. Aqui menor é igual, não é 6 logaritmo romano, não. Está deitado, então menor é igual a 300 milímetros. Muito cuidado com o balanço de telha, máximo 300 milímetros. Aqui uma outra vista mostrando direitinho, no caso, as terças de cobertura, chegando nos nós da treliça. Estão se apoiando nos nós da treliça. Formidável. Você segue a regrinha, no caso da treliça, apoiando carga sempre nos nós, e você está gerando apenas esforços normais, sem momento fletor, devido à centricidade ou o que for, na nossa treliça. Aqui o detalhe da coluna em 3D, mostrando apenas, elucidando o banzo, no caso o perfil U, simples. Só de falar perfil U, ele já é simples, não é duplo. Eu gosto de reforçar, para não criar confusão na hora de compra, no orçamento, ou o que for. Então, o perfil, quando ele é simples, eu escrevo perfil U, simples, para enfatizar e não gerar dúvida. Um desenho mostrando e um texto reforçando. Aqui a diagonal, dois perfis L simples. Eu poderia chamar perfil duplo simples, fica complicado. Eu preferi chamar tal dois antes, dois perfis L simples. Não pode gerar dúvida. Sempre que escrever, tenha muito cuidado, metálica, principalmente com relação a duplicidades, perfis duplos. Para não duplicar duas vezes no lançamento, no- ou no desenho, no compra. Montante, mesma coisa. Dois perfis L simples. Se você pensar em outra forma mais simples de escrever, mais direta, escreva. Mas a forma mais direta que eu encontrei até hoje é essa. Dois perfis L simples. Você vai chamar um perfil, tem um perfil L simples de um lado e perfil L simples do outro. Para não confundir com dois perfis de um lado e dois perfis L do outro. Aqui uma outra vista, mostrando o nosso galpão sem as telhas de cobertura de fechamento, onde nós temos as terças de fechamento chegando nos nós. Elas vão resistir, no caso, à força de vento horizontal e transferir para os pilares. Então você tem aqui as terças terminando, chegando nos nós. Você tem cada 50 centímetros um nó, eu coloquei a cada 50 centímetros um nó, fica bem apertadinha essa treliça, no caso, é bem arrojada, pilar. Pois quanto mais nós, mais elementos, maior resistência à deformação horizontal que esse pilar ia sofrer. Então eu poderia usar, no caso, um nó a cada 1 metro, ou como usei aqui, a cada 50 centímetros, um nozinho. Quando virem pelo desenho, os nós, vocês já podem perceber, tem 500 milímetros, foi tentado nesse projeto, entre nós, ou entre montantes, botar assim, entre eixos de montantes, 500 milímetros. E em cada chegada de montante, você tem a terça de fechamento chegando nele direitinho. Então, entre terças de fechamento, a cada 1 metro, tem uma terça de fechamento. Vamos ver se ela aguenta, qual o perfil que passa. Vamos ver isso tudinho, juntinho, nesses projetos. Aqui uma vista frontal, apenas elucidando o que eu falei, 500 milímetros entre montantes. E a dimensão total, a altura total da treliça. Isso aqui é crucial. Se você é contratada, empresa contratada, para ela respeitar o limite. Esse limite já foi acordado com o cliente. Você fez um pré-cálculo, você viu que passa 800 milímetros, é viável fazer uma treliça com 800 milímetros, não precisa ter 1 metro, por exemplo. Isso foi acordado com a arquitetura. Esse número não pode ser ultrapassado pela contratada, que venha fazer o projeto de responsabilidade. Você tem que amarrar essa altura total. Caso ultrapasse essa altura em 10 centímetros, o valor que seja, já vai quebrar o acordo com o cliente, com o arquiteto. Ele vai interferir no espaço livre dentro do galpão, entre o pilar e a telha de fechamento e entre o pilar e o outro pilar. Isso que já é tudo terminado. Você faz um pré-cálculo, vê se atende ao arquiteto e atende ao cliente e vice-versa. O arquiteto pede, te dá as orientações, você calcula e fala, ó, 800 milímetros atende? Encontrei uma treliça com 800. Não, tem que fazer com 700. Eu preciso de espaço. Então, isso aqui tem que ter tem que ter firmado no seu memorial descritivo para entregar para a empresa contratada. Aqui uma vista onde nós temos vários pórticos mostrados um atrás do outro, onde o caimento eu sempre procuro manter em 5%. Antigamente, esse limite de caimento para as telhas, os fabricantes, variava entre 2% e 5%. Depois de meados de 2007, 2008, mais ou menos,
comecei a ver com muitos fabricantes trazendo telhas com caimento de 10%, limite de 10%. O fato é, cada telha vai ter um intervalo mínimo entre um caimento mínimo e um caimento máximo, inclinação mínima e inclinação máxima, que deve ser respeitado. Então, para tipo de telha que você definiu com o arquiteto e o cliente, você tem que respeitar um caimento, um percentual que fique dentro do mínimo e do máximo aceito para aquele tipo de telha. Nesse caso, vamos manter com 5%. A inclinação se indica por I minúsculo, igual, no caso, 5%. Então, 0,05 vezes 6.000 milímetros vai nos dar 300 milímetros de altura aqui restante nesse triângulo imaginário. Aqui uma vista do pórtico isolado, mostrando a distância entre montantes. Você pode chamar tanto o arroba, 500, que significa a cada 500 milímetros, ou o Czinho barra, que significa também a cada 500 milímetros. Entre parênteses, pode botar típico. Então, você chama uma vez só e evita chamar várias vezes as dimensões de 500 milímetros. Aqui, eu havia me esquecido desse fato que está bem desenhadinha a treliça, está tudo direitinho. Mas eu mesmo que me esqueci, que o primeiro, no caso, montante, ou o segundo montante da trilha está alinhado com o banzo do pilar. Para manter uma uniformidade do desenho, e fazer um cálculo parecido, mas proporcional possível com o desenho, ou eu vou manter o pilar como vem mantido, 800 milímetros de altura, ou eu reduzo ele para 500. Vou ver qual o valor que passa para manter um perfil razoável, não ficar um perfil muito pesado. Vou ver, e na aula que vier oportuna de pilar e de treliça, já vou ter com esses perfis dimensionados para você direitinho para poder explicar passo a passo. Mas eu vou pensar se eu mantenho 500 ou 800 milímetros aqui. E aqui segue a mesma, vai de carona também. Já que está alinhado com o banzo, se eu definir 500, a altura do pilar aqui vai ser 500. Se eu definir 800, aqui vai ser 800. E depois eu vou definir direitinho uma distância boa entre montantes, o nosso cálculo da treliça, mas ele pode ser feito como está aqui também, com dimensões variáveis, nada importa. Eu vou pensar em dimensões variáveis, manter o desenho direitinho. Então esse 1500, ele pode vir a ser mudado no futuro. Pode vir a ser uma dimensão dessa distância ou dessa, mas pode ser vir modificado nesse futuro. Então peço a atenção de você apenas para esse valor de 1500 milímetros, que não vai ser igual. Eu havia pensado em 6 milímetros, 6.000 dividido por 4, vamos iguais, 1500. Mas como temos aqui esse elemento bem direitinho, bem definido, isso é bom. O montante da treliça está alinhada, o montante da treliça está alinhado com o banzo, no caso do pilar, isso é bom. A partir daqui você começa a desenhar as geometrias variáveis da sua treliça. Mas eu vou pensar em alguma forma, em alguma geometria bacana, mesmo que seja variável, só em números redondos, para evitar números quebrados, para o nosso desenho vizinho final. 5.000 milímetros, vamos manter sempre assim, a altura do nosso pilar. 1.200 milímetros, a altura total da comieira. Eu vou calcular o vento com vocês em duas etapas, para 5 metros, quer dizer, 0 a 5 tem valores da norma, 5 a 10 tem outros valores. Vou calcular o vento para um intervalo e para outro intervalo. Vou calcular o vento duas vezes, o vento horizontal. Aqui eu mantive com 900 milímetros, está um pouquinho assim, o meu valor ficou desproporcional. Para manter os 5%, o valor de 5%, eu coloquei 900 milímetros, que menos 1.200 vai dar 300 milímetros. Então, como eu falei no slide anterior, 300 milímetros dividido por 6.000 vai resultar em 5% de inclinação. Para respeitar os 5% de telha, então é o que eu recomendo. 12 metros, 12.000 milímetros, vou manter esse valor com você até o final desse cursozinho, desse galpão 1. 12.000 vai ser a nossa distância entre eixos. 5.000 altura do pilar. 1.200 a altura da treliça. E apenas esses vãozinhos eu vou pensar de uma forma eu vou usar valores quebrados, mas um pouquinho mais redondos para nossas aulas de dimensionamento e cálculo. Aqui uma outra vista, onde eu mostro apenas reforçando. Telha de fechamento pode indicar uma linha tracejada, indicando que é o telha de fechamento, ela termina aqui, reforçando esse balanço telha. Quando ela passa da terça de fechamento, ela segue em balanço, assim, não tem ninguém para ajudar, ela está em balanço aqui a telha de fechamento. Então, use um vão máximo em balanço de 300 milímetros. Nenhum fabricante irá se responsabilizar por uma saia, a gente chama de saia, esse balanço, telha, telha de fechamento, em balanço a gente chama de saia, saia da telha. É um termo técnico utilizado. Então, nenhum fabricante vai permitir uma saia ou um balanço com mais do que 300 milímetros. Nenhum deles se responsabiliza. E elevação, no caso, término do fundo da telha de fechamento, tem que ser indicado também no projeto. Então, são vários elementos em que você tem que indicar a elevação de forma obrigatória na metálica. Essa elevação
Fiz o cálculozinho aqui, uma hora de cálculo aqui em cima, seria 1.500 milímetros, seria 3 vezes a distância entre montantes, 50, 50, 50, seria 1.500 milímetros, menos, de cima para baixo. Bom, 1.500 até em cima eu tenho a terça, seria 50 mais 50 mais 50, 1.500 milímetros, tem a distância da terça até o fundo do pilar. Então, 1.500 menos 300, eu vou ter a distância entre o fundo da telha e a base do pilar, 1.500 menos 300. A essa distância, eu somo espessura da chapa de base, 7/8, a 22 milímetros, 22,2 milímetros, mais 50 milímetros de grout, mais uns 200 milímetros de piso de concreto armado, vamos botar assim, embaixo do nosso grout. Digamos que o piso esteja elevado em relação à rua, ou ao terreno em sua volta. Então, essa seria a elevação em relação ao terreno, vamos botar assim. Não importa o valor, você tem sempre que amarrar a elevação, no caso, do fundo do telha. Onde a telha de fechamento termina, tem que amarrar. E uma vista frontal do nosso pórtico isolado, onde eu trago à tona um elemento chamado de parede, né, de bloco de concreto. Antigamente, nos ensinavam que ele serviria como um travamento contínuo e serve, ele tem rigidez suficiente para poder conter lateralmente o pilar. Então, até a altura onde a parede de bloco de concreto fosse, continuasse, você teria um travamento, uma contenção contínua. O LBY seria igual a zero. Então, você teria uma contenção contínua lá até onde a parede continuasse. E dali em diante, você teria que criar outros meios para poder travar o pilar. Mas fato é, a parede tem rigidez suficiente? Tem. Para travar o pilar? Tem. Pode ser utilizada assim? Pode. Eu, Jari, nos meus cálculos, eu procuro sempre utilizar a parede, mas o pilar, perdão, o pilar, com o travamento, contando com o travamento apenas elementos metálicos que eu crio para travá-lo. Eu não considero o auxílio de parede. O único cuidado que eu peço, a única ressalva que eu peço a você, caso você considere como elemento de travamento, e pode ser utilizado assim, como eu falei, é que crie ferrinhos cabelos entre os blocos, entre um bloco e outro, meios de aderência, de ligação entre o pilar metálico e a parede, e que não cause fissuras e trincas ao longo do seu trabalho e dilatação, contração ao longo do tempo. Só isso. Mas pode ser utilizado? Pode. Fui ensinado assim? Fui. Mas eu procuro ignorar o elemento de parede quando ele existe, como sendo uma contenção lateral contínua. Aqui são as distâncias entre terças, 1.000 milímetros, 1.000 milímetros, 1.000 milímetros. A última é um cotoquinho de pilar, seria 50 milímetros, né, 500 milímetros, onde são esses 500 milímetros mais os 900 milímetros, que eu considerei aquela base da nossa treliça. Então, esse finalzinho aqui seria a base da treliça, digamos assim. Aquela base da treliça está com a terça terminando bem no topozinho daquela quina da nossa treliça de cobertura. Então, seria 900 milímetros lá em cima e aqui 500 milímetros. Mas proporcional, eu criei esses números, o desenho está direitinho, eu criei esses números depois e ficou proporcional com o desenho. Mas é apenas para facilitar a nossa vida, manter aquele 5% de caimento, uma coisa repercutiu na outra. Então, vamos manter assim, aproximadamente 500, aqui mais 900. Depois teria mais 600, mais 300, perdão, e você computa lá a comieira da telha. Aqui seria a distância entre a terça de distanciamento lateral e a parede. Vamos supor que a parede ela vai ter uma certa altura. Entre a terça e a parede, você vai ter a telha continuando. Então, a telha tem que ter no máximo 300 milímetros. Então, essa distância entre término de parede e terça de fechamento, recomendo aqui uma distância máxima de 200 milímetros, por exemplo. A telha vim, fechamento vim, com uma saia menor do que 300 milímetros, e com condições de ser fixada na parede, vamos supor. Ela não ficaria mais em, em balanço, teria uma contençãozinha, um parafusamento, uma fixação com buchas, enfim, ou parafusos, no caso, parafusos, fixação com broca de vidia, na ponta de broca de vidia, parafuso perdido, você aperta e ele fica. O parafuso da telha é assim, parafuso autoperfurante. Você pode colocar o parafuso na telha, em parede, fixado na parede, mas fato é, essa distância não pode ser maior do que 300 milímetros, porque a telha ela vai ter que vir, não pode ficar um vazio, espaço vazio entre a telha e a parede. Tem que cobrir esse vão, a telha, e, se possível, ser fixado aqui na parede. Então, essa distânciazinha entre término de parede e última terça, isso tudo, o projetista tem que ficar alerta, né, para esses pormenores todos. 5.000 milímetros continua a nossa distância entre pilares, como sendo igual a 5.000 milímetros. Uma vista superior do nosso galpão, onde é importante sempre destacar 2 terças de cobertura juntas na comieira.
Pode mantém afastadas uma da outra, mas sempre utilize uma terça chegando e outra terça do outro lado. Nunca use uma terça só na cumieira, sempre duas terças. E, por fim, apresentação de detalhes menorezinhos, mas não menos importantes. Aqui nós temos a chegada, seria o banzo, o perfil U laminado do nosso banzo na, na treliça do pilar vertical, onde você tem diagonais e montante, chegando em um nó, por exemplo. Aqui é um desenho elucidativo mostrando os diagonais e montantes e o banzo da coluna. E agora uma vista frontal, o mais próximo possível da vista frontal, mostrando o mesmo aspecto do desenho elucidativo anterior. Onde aqui faço uma ressalva, sempre procure uma linha neutra, diagonal, se cruzando com a linha neutra do montante, linha neutra do diagonal, com a linha neutra da coluna, se encontrando no mesmo ponto em comum. E outra coisa importante é que no ato de definir as soldas, projetar as soldas, você precisa ter um espaçamentozinho entre a quina desse perfil e a extremidade do outro perfil. Essa distância eu recomendo 20 milímetros está adequada. Digamos que eu utilize uma solda de 5 milímetros de filete, ou 6 milímetros de filete. Aqui também 5 ou 6 milímetros de filete está suficiente. Geralmente é suficiente. 5, 6 milímetros de filete com eletrodo 70 é suficiente. Então, a distância entre elas, subtraindo a soldinha de 5 ou de 6 de ambos os lados, você vai ter uma folguinha entre as soldas. Então, essa distância tem que ser suficiente para poder receber as soldas e ter uma distância entre soldas para evitar o quê? A sobreposição de uma solda sobre outra solda. A explicação toda é para poder chegar nesse ponto. Evite locais de sobreposição de solda diferente de uma aplicação sobre a solda de outra aplicação. Você gera um ponto de corrosão imediato quando tem encontro de soldas diferentes no mesmo ponto na textura metálica. Aqui seria a treliça de cobertura, mostrando de novo o banzo inferior da treliça, o perfil de montante, um perfil L simples, e o perfil diagonal. E aqui tentar mostrar uma vista frontal desse caminho anterior, do slide 29, uma vista frontal, onde faço a mesma ressalva, 20 milímetros, ideal 2 centímetros, entre o término do perfil vertical, o montante, e o fundo aqui do nosso banzo, seria a alma do perfil do banzo inferior da treliça. De mesma sorte, 20 milímetros mínimo, distância mínima razoável entre a quina de um perfil e a quina do outro perfil, para garantir o uso de soldas, mesmo assim ainda tem um espaçamento garantido entre as soldas. Aqui uma outra vista do banzo inferior, a treliça de cobertura. Em outro nó, você vai ter montante com duas diagonais, por exemplo. O banzo inferior, duas diagonais e o montante. E uma vista frontal do desenhozinho anterior, mostrando mais uma vez distância de 20 milímetros, perdão, 20 milímetros, perdão, 2 centímetros, entre a extremidade de um perfil e outro, para garantir o uso de soldas. Além da solda, você tem que garantir para poder esse perfil resistir ao esforço de tração, ter espaço suficiente para soldar o perfil aqui no banzo, no banzo inferior da coluna, por elícia de cobertura, perdão, além de ter essa solda suficiente, com cordão suficiente, comprimento suficiente para poder resistir ao esforço normal, você também tem que pensar no espaçamento entre a solda do perfil seguinte e a solda do seu perfil, para evitar contato de solda sobre solda. Lembre-se bem, quando tiver solda sobre solda, de aplicações diferentes, você cria um ponto de corrosão imediato. Então aqui também 20 milímetros. E aqui outra vista mostrando outro ponto importantíssimo da cobertura do galpão, que seria a última terça, de cobertura, extremidade, a última, que seria nossa treliça, a treliça de cobertura, o banzo superior, aqui o montante, diagonal, e aqui a terça de cobertura chegando aqui na extremidade. Importantíssimo que essa última terça sempre fica de costas ao meio externo, para evitar que uma chuva de vento recaia no perfil e acumule água no interior do perfil U ou perfil enrijecido. O enrijecido tem a abinha enrijecida, isso favorece mais ainda o acúmulo de água. Então, sempre coloque o perfil de costas. É um termo técnico válido. Perfis de costas um para o outro, ou perfil de costas, ou perfil de frente um para o outro, ou perfil de frente. É válido esse termo, de costas ou de frente. Aqui um espaçozinho importante para a gente depois definir a situação da calha, suporte da calha. Esse é um ponto que gera tempo, demanda tempo no projeto. Então, o projetista ele vai ganhando corpo, ganhando carapaça, para cada calha que ele
que ele detalha, que ele projeta, ele vai ganhando corpo, experiência e vai ficando mais rápido. Tente detalhar uma calha, você que está começando a projetar, recém-formado, tente projetar uma calha, leva tempo, e não é brincadeira. É normal, não coloque para baixo, é normal esse caminho do projetista, é normal. Todos nós passamos por isso. Leva tempo sentar e projetar do zero um sistema de calha, suporte para calha. Aqui uma outra vista daquele slide anterior, mostrando a terça de fechamento, perdão, a terça de cobertura, a terça de cobertura, de costas para o meio externo. Então, a chuva de vento vai vir e não vai acumular, no caso, a água no interior do perfil enrijecido. E aqui o espaço, mais uma vez, reservado para nossa calha, quando viemos detalhar alguma coisa para essa região. Aqui na cumieira seriam duas terças de cobertura verticais. Na cumieira, nós vamos ter o seguinte desenho. Vamos ter aqui, no caso, perfis enrijecidos, que estão um de frente para o outro. Eu utilizaria, no caso, um de costas para o outro. Colocaria esse aqui invertido e esse aqui invertido. Um de costas para o outro, para evitar também acúmulo de chuva de vento, caso venha ocorrer no interior do perfil. Caso tenha alguma falha aqui na cumieira, não tem onde a distância entre o perfil, a extremidade do perfil e a cumieira, eu mantenho uns 50 centímetros, mais ou menos. Depois eu vou ter aqui a telha em balanço. Nunca se esqueça dos trechos onde a telha vai estar em balanço. Aqui a telha vai estar em balanço. Vai receber um rufo, enfim. Mas ela vai estar em balanço. Então, esse balanço, sempre procure se precaver e mantê-lo abaixo de 30 centímetros, se puder. Então, a distância de 5 centímetros está ideal para manter esse balanço bem pequenininho e ter menos desconforto na estrutura nessa região superior. Aqui a nossa telha, em roxo, lilás, essa linha representando a telha, uma telha chegando de um lado, a telha chegando do outro. Por sobre as duas vai ter o rufozinho, uma outra chapinha de aço bem fininha, para poder garantir, né, essa vedação e impedir que haja infiltração. Caso a infiltração de água ocorra por uma corrosão ou outro fator, o seu perfil estando de costa, ele está protegido de alguma chuva de vento, pingadeira ou coisa que o valha. Aqui o balanço, mais uma vez reforçando, o balanço da telha no máximo 300 milímetros, não use mais do que isso. Sempre que possível, dá para usar 100 milímetros de balanço, use 100 milímetros, 150, use 150. Não se arrisque colocando no limite, não tem necessidade. Lembre-se, nenhum fabricante de telha se responsabiliza por balanço acima de 300. Aqui outra situação é que você tem terças chegando, duas terças, no caso de cobertura, bem apoiadas, chegando, no caso, sobre o banzo superior da treliça de cobertura. Uma coisa importante da nomenclatura, no caso americana, canadense, enfim, nomenclatura mundial de metálica, regrinha geral, é que o apoio, a terça, ela tem que chegar, a extremidade da terça, ela tem que ser apoiada até uma região, tem que ficar dentro de uma região que a gente chama de terço médio, que seria nada mais do que dividir em três vezes a largura desse banzo, e o terço médio seria essa dimensão central. Então, o terço, ela não pode terminar antes dessa geometria aqui imaginária do terço médio. Tem sempre que cair, sempre traga ela para o centro, no caso do banzo superior. Eu vou entrar em mais detalhes, trazer mais informações, mais dimensões, muito oportuno, mas já tentando alguns pontos antes que eu me esqueça. Aqui para esse agora de fechamento, no mais de cobertura, temos o pilar treliçado, terço de fechamento, ela de costas, bota assim de costas para a parte superior. Pois se caso haja uma pingadeira lá em cima, uma falha na calha, o que for, e cai alguma água aqui em cima da telha de fechamento, ela está de costas, então ela não permite acúmulo de água no inteiro do perfil. Isso você evita. Cortando água, você corta o processo de corrosão. A terça de fechamento está alinhadinha com o nó. No caso do pilar, está direitinho o desenho, maravilhoso. Então, vai desse modo, não corra risco. Siga os princípios da mecânica vetorial, análise dos materiais, isostática, treliças, e você não vai ter riscos. Sua vida vai ser mais tranquila, sua vida profissional. E, por fim, minha gratidão à grande cortesia do engenheiro civil Dejair Modesto, um exímio usuário do software Tecla, em que fez todos esses desenhos para nós, do galpão, poder servir a você que me ouve, me assiste. Obrigado por seu comparecimento nessa aula. Mas eu pedi para alguns colegas e ele se propôs a fazer e me entregou. Eu me surpreendi, me entregou muito rapidamente, em 2 ou 3 dias. Me entregou todos os desenhos em 3D, perguntou se precisa de alguma coisa a mais, mesmo sabendo que isso tudo seria
voltado para você que está assistindo agora. Então, deixo aqui minha gratidão em nome de todos vocês que irão assistir essa aula, ao engenheiro Dejair Modesto, por essa cortesia tão nobre de trazer algo para o próximo, sem pensar em nada em troca. Então, gratidão ao engenheiro Silvio Dejair Modesto pelo uso dos desenhos, por fazer todos esses desenhos em 3D, não só para esse galpão, mas ele já fez para outros 2 galpões que serão frutos de outros conjuntos de aulas. Só para esse conjunto de aula do galpão 1 serão inúmeras aulas. Depois teremos o galpão 2, depois o galpão 3. Ele já fez os desenhos do galpão 2 e 3. Então eu estou bem servido de desenhos. Agora cabe a mim trabalhar nessas aulas e prover o melhor material para você através disso aqui. Deixo a minha gratidão para você que chegou aqui ao final dessa aula, junto comigo, por me prestigiar. Essa aula foi feita com todo carinho, essa playlist criada exatamente para você. Muitos me pediram, dediquei tempo, não é fácil, mas eu estou conseguindo fazer essas aulas para você. Vão ser inúmeros, pretendo não parar. E vamos fechar o galpão 1, o galpão 2, vão ser inúmeros galpões fazendo juntos, permitir que você consiga eh, trilhar o seu caminho com mais independência e segurança. Deixo aqui os meus livros, Texturas Metálicas, lançado pela editora de Oficina de Textos, e o meu mais novo livro, Os Movimentos Industriais de Concreto, também pela editora Oficina de Textos, lançado esse ano em março de 2023, onde o melhor da minha experiência, da minha vida prática, eu trago nesses livros, de modo passo a passo, os cálculos, dimensionamentos, teorias, conceitos, muito hiper ilustrados para a sua conveniência, para o seu dia a dia da vida profissional. Assim, muito obrigado.